Oi, gente, graça e paz sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um pequeno estudo da palavra do Senhor, né? Vida de crescimento na graça de Cristo, atitude do cristão dos últimos dias. Ainda estamos em 2 Pedro, capítulo 3, e agora no versículo 18, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ficar com a primeira parte. Antes crescer na graça. Graça, o que é? Do grego, caris, não é? Significa um favor imerecido, quer dizer, um favor que nós não merecemos, um favor que de hipótese ou em hipótese nenhuma nós teríamos direito por sermos pecadores. Mas vamos pensar aqui, como entender isso? Fala-se tanto de graça. E poderíamos entrar na questão técnica da palavra, dos livros do Novo Testamento, em cada carta, em cada epístola, e nós poderíamos levar por hebraico, mas isso seria o sustento para a nossa vida. Então vamos pensar assim, como é que Deus manifestou a sua graça? Uma pergunta. Como? De que maneira? Eu separei algumas palavras aqui, algumas maneiras que Deus manifestou a sua graça. Isso não encerra o assunto, mas só nos dá uma ideia dessa manifestação de Deus. Ele se manifestou através da misericórdia. Olha assim, que diz em Hebreus 4,16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o que? Misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Hebreus 4,16, como citei. Então, misericórdia. Deus manifestou a sua graça derramando misericórdia. Através do amor, olha só, ele manifestou a sua graça através do amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O que diz? Pela graça sois salvos. Quer dizer, pelo seu amor, pelo ato de graça, o Senhor manifestou o quê? Amor para conosco. Também ele manifestou a sua graça através do perdão. Diz assim em Efésios 1,7: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as suas riquezas. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas. Quer dizer, mais um ato de graça de Deus, o perdão dele. Recebemos atingidos pelo perdão através da justificação, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Então a sua graça nos atingindo, nos justificando. Através também fomos atingidos, né, pela sua graça, através da regeneração. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que ele diz aqui: conforme a sua grande misericórdia. Vamos anexar justamente essa palavra misericórdia. Muitos teólogos vão associar essa misericórdia a essa palavra graça, inclusive no Antigo Testamento, a palavra no sentido como se fosse graça, esse favor, não graça, mas esse favor, é listada como misericórdia. Tremendo, né? Então nós sabemos que a misericórdia de Deus nos regenerou, quer dizer, sua graça nos deu, nos regenerou. Através, nós fomos também atingidos através da salvação. O que diz aqui em Tito 2,11? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou o que? Salvadora.
E uma das maneiras que eu listei por último aqui, através dos dons, não é? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, o quê? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tremendo encerrar essa lista aqui das manifestações da graça de Deus, da graça de Cristo, não é? Mostrando, e o texto diz que essa multiforme, quer dizer, uma forma variada, ampla e infinita de Deus atingir o homem com a sua bondade. Então Pedro traz a ideia, então antes crescei na graça. Então vamos entender agora um pouquinho. Quando diz antes crescei na graça, é que através das virtudes de Cristo que atingiu-nos, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra que nós temos como opção para nós lermos, nós estudarmos e conhecermos justamente como Deus manifestou a sua graça. Então, é a manifestação da misericordiosa graça de Deus em conceder ao homem condição de uma vida moral, uma vida reestruturada, uma vida segundo os seus padrões morais. Então, antes crescer na graça, quer dizer, a misericórdia através da multiforme graça nos atinge para que cresçamos nessas virtudes da graça de Cristo e possamos o que? Refleti-la glorificando ao Senhor. Quando Pedro diz antes, quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, a atitude do cristão dos últimos dias é desenvolver as características que você foi impactado por Deus. Como assim? Eu vou refletir. O verdadeiro crescimento na graça se manifesta em obras de, como eu citei aqui, misericórdia. Se eu fui atingido pela misericórdia de Deus, eu manifesto misericórdia. Eu passo a ser misericordioso, quer dizer, as características de Cristo, de Deus. Olha só, as características morais, não é? É ser misericordioso. Se eu fui atingido pelo amor, eu manifesto amor. Se eu fui atingido pelo perdão de Deus, fui perdoado dos meus pecados, eu manifesto o perdão. Não é? Se eu fui justificado, então eu vou viver como quem foi verdadeiramente justificado. Eu vou ser um instrumento para que outros sejam justificados. Se eu fui redimido, não é? O que eu faço? Eu vou viver como quem verdadeiramente foi redimido e passo a ser um instrumento para a redenção e para redimir outros. Né? Se eu fui regenerado, quer dizer, eu fui gerado de novo, interessante que eu vou viver com essas características de quem nasceu de novo verdadeiramente. Agora eu passo a ser um agente também da ação de Deus para regenerar outros. E se eu fui atingido pela graça de Cristo através da salvação, agora eu passo verdadeiramente a agir como salvo e sou um instrumento para a salvação de outros. Então, vida de crescimento na graça de Cristo, a atitude do cristão dos últimos dias é justamente manifestar toda essa bondade que nós não merecemos, todo esse favor de Deus, não somente esses que eu listei aqui, mas outros também que Deus manifestou para conosco, e ter condições agora de desenvolver essas características morais na minha vida e refleti-la a outros. Então, eu deixo essa palavra com você hoje, que o Senhor possa derramar da sua graça e desenvolver a sua vida, a minha vida, a nossa vida nas características de Cristo, no caráter cristão. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Valmir e esse é o canal de Estudo Bíblico. E se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se. Muito obrigado pela sua participação, você é muito importante.